Bom, acho que para começar esse podcast falando sobre leis, né, e até essas leis absurdas que a gente vê no Brasil, acho que vale a pena falar sobre como é o processo de criação e aprovação de uma lei. Porque tem muita coisa que sai da cabeça do político, é totalmente idiota e muitas vezes acaba virando lei. Porque outras pessoas acham que aquilo é relevante. Como é que funciona esse processo do começo até o fim? E onde que a gente pode impedir que um mau projeto vire lei? Vamos lá. Hoje nós temos câmaras legislativas em âmbito municipal, estadual, federal, e isso é uma grande empresa que é uma metralhadora de normas que basicamente só serve para isso. O parlamentar ele tem a função de legislar, fiscalizar e representar. Se legisla muito, se fiscaliza muito pouco. E representar, na verdade, fica a cargo de qualquer um. O que acontece? Para vocês terem ideia do tamanho, nós temos desde 88 mais de 6 milhões de novas normas aprovadas. A todo ano, na Câmara, são protocolados 6 mil projetos. São aprovados 15 por dia. Então, dos 513, todos eles, por algum motivo, um bicho interno, acham que consegue controlar a sociedade através de uma engenharia social. E, na cabeça deles, dentro da realidade deles, às vezes até com boas intenções, colocam uma lei dizendo que naquele curto espaço de tempo, por isso é uma alta preferência temporal, porque o mandato é 4 anos, vamos fazer o todo e o máximo possível para tentar ajudar dentro de uma cadeia de bondades. Então, o que acontece? Todo esse legislativo, essa máquina enorme e custosa, que custa 10 bilhões, por exemplo, o Congresso por ano, isso daria 28 milhões de reais por dia. Imagina, Andrés, uma pessoa boa, saindo o Brasil afora, fazendo bem com esse recurso. Seria melhor ou pior que o Congresso. Depois de protocolado esse projeto, aí, a depender do tipo de projeto, se é uma emenda, se é uma alteração da Constituição, se é uma lei ordinária, enfim, tramita nas comissões do Congresso. Comissões temáticas. E uma curiosidade, a maioria das pessoas acham que os projetos são aprovados no plenário. Isso é exceção. Só alteração de Constituição, processos urgentes ou códigos, 80% são nas comissões. Então, por exemplo, na Comissão de Defesa do Consumidor, que eu faço parte, tem 30 pessoas no painel de presença, mas só tem 3 ou 4 discutindo presencialmente. O que foi aprovado ali, com aqueles 3 ou 4, passa a valer ou não para o Brasil inteiro. Porque tem conclusão definitiva ali. Por isso que é um mito dizer que uma andorinha não faz verão. E algumas proposições precisam ir a plenário. E aí a discussão ela é muito pouca lá no plenário, porque já vai com uma formação, uma orientação dos partidos, uma discussão anterior. A gente costuma dizer lá que é novela, a pessoa sobe na tribuna só para gravar o vídeo, porque ninguém escuta, já está com a decisão pronta. O serviço essencial é nas comissões. Passado na Câmara toda essa aprovação, vai para o Senado, que seria a casa revisora, com pessoas mais experientes, políticos que deveriam ter um conhecimento maior, para tentar corrigir o que foi feito talvez de errado na Câmara. Abrindo um aspas meus, se não fosse o Senado, quem faria 2 vezes a mesma coisa? E aí, aprova no Senado. Se acaso teve alguma alteração substancial lá no Senado, volta para a Câmara. Depois desse processo feito, Senado mais Câmara, que forma o Congresso Nacional, vai para o presidente da República vetar ou sancionar aquela norma. Se acaso ele sanciona, está resolvido. Se ele vetar, volta para o Congresso para apreciar o veto. E o veto sempre vai a plenário. Isso, e o veto sempre vai a plenário. E o número de votos que precisa para derrubar o veto, ele também é maior. Por exemplo, nós somos do Rio de Janeiro, né? Somos naturais Eu de também. lá. E no Rio de Janeiro, uma vez a gente foi lá, nem sei se continua isso, mas havia uma lei que proibia o restaurante ter sal na mesa. Começou em Belo Horizonte.
Foi em Belo Horizonte primeiro, um projeto de lei foi aprovado lá e depois vários estados replicaram. Quer dizer, eles viram aquilo como algo bom, exatamente, né? Meu Deus, o que falta no Rio de Janeiro, então? Sinceramente, eu acho que ficou não é tão... segurança, não é mais esgoto, mais saneamento foi tão básico. mediático esse projeto do sal aí, que ficou conhecida como a lei do sal, que os outros estados replicaram só para ganhar mídia, porque não é possível, entendeu? Não faz sentido nenhum. Então, o estado que o Gilson ama, tão paternalista, muito preocupado com a pressão alta do cidadão, entendeu que era melhor proibir o sal na mesa, porque as pessoas estavam consumindo demais. E vale dizer que o sal não é o principal fator de risco da pressão alta, tá? Só certamente você tem mais propriedade para falar isso do que o deputado que apresentou o projeto. E é engraçado que ela está me criticando porque eu critico o Estado, mas na verdade não é. Eu estou concordando. Não é bem assim, Bruno, porque eu defendo o Estado em todas as vezes que ele entrega um produto ou um serviço mais rápido, mais barato e melhor que a iniciativa privada. Exatamente. Porque é bem complicado de acontecer. Só falta a gente descobrir qual é. Ou seja... Aí a conclusão é de você. Só falta a gente achar essa pérola aí. Mas eu queria trazer um ponto interessante, que você falou de inúmeras leis absurdas, e elas são mesmo, mas o fato é que isso não são leis. São projetos. Isso são normas feitas por homens, falhos. Isso se chama legislação. Na minha opinião, existe, e de alguns teóricos, diferença entre lei e legislação. A lei, ela é através da vivência, é uma lei natural, ela vem voluntariamente da sociedade. Uma legislação, ela é feita por algum ungido, que se acha detentor do poder, que faz uma engenharia social. Então, quais são as leis verdadeiras? Aquelas que defendem a propriedade, a liberdade, a vida, ou então leis como da oferta e da procura, a lei da gravidade. Todo o resto que faz engenharia social é legislação. E que não necessariamente é uma lei. Uhum. Esse é um grande problema que a gente precisa visualizar, que com esse diagnóstico a gente resolveria muitos problemas. Porque só temos legislação. Por exemplo, teve um projeto para colocar informações em braille nas caixinhas de medicamentos. Só as informações essenciais, enfim. Para dar acessibilidade aos deficientes visuais. Quem concorda, permaneça como está. Eu tenho um vício nessa matéria. Eu sei que vai ter um custo para isso. Olha só. Eu tenho um vício nessa matéria porque eu trabalhava para o varejo farmacêutico nessa época. Olha só, temos 500 mil cegos no Brasil. 10% lê em braille. 50 mil pessoas. Vamos encarecer todo o sistema... 50 mil pessoas. Vamos encarecer toda a cadeia produtiva de um produto que já é tão caro e necessário. Segundo, vai ter mais uma exigência que vai diminuir a concorrência, aumento dos preços. Uhum. Terceiro, nós estamos em 2022. Bastava colocar um QR Code. 4, quantos desses 50 mil deficientes que leem em braille precisam do remédio? E quantos desses que precisam do remédio vão querer ler em braille mesmo sabendo ler em braille? Porque eu sei ler e não leio a bula, por exemplo. Então, explicando isso em um minuto, eu consigo converter com educação várias pessoas. Uhum. Mas é difícil, porque, num primeiro momento, sendo contra, eu sou contra deficiente visual. Exatamente. Sou taxado isso. Eu fui acusado justo... Tu vai votar contra as enfermeiras? Não se arrisque a passar mal e ir para o hospital. Olha. Entendeu? E essa narrativa, da empatia, ela é muito poderosa, né? Então, assim, um inimigo político seu, ele vai colocar a sua foto, vai publicar o inimigo do deficiente visual. O inimigo... Seria isso. Sim. Então, essa narrativa é muito poderosa. Esse das enfermeiras foi exatamente isso. Você é contra a categoria, você odeia a categoria porque você não precisa de saúde pública. É porque eu fui chamada de tudo que você possa imaginar. Porque o dia que você precisar de um enfermeiro da rede pública, eu falei, cara, meus pais são médicos da rede pública, os dois. Mas são médicos. Mas essa classe elitista. Eu falei, cara, que mundo é esse? Tem um projeto da semana passada, só para informar, pessoal, fique tranquilos, botar a braille em todas as gôndolas dos supermercados, todos os cardápios, todas as informações em estabelecimentos comerciais teriam que ter em braille também. O Gilson, ele atua numa comissão especial, que é a Comissão de Defesa do Consumidor. Eu quero convidar vocês um dia a passarem um dia acompanhando essa comissão. Ela é incrível, impressionante como saem coisas boas para o Brasil daquela comissão. Para tentar defender o consumidor, sendo que aquilo que iria acontecer é aumentar o custo. E muitas vezes defender o consumidor dele próprio, porque ele não tem capacidade. Não, porque você imagina o exemplo de alguém que está começando a empreender fazendo bolo de pote.
E aí você bota na embalagem tudo, mas você é obrigado a ter tudo escrito em braille. Aquela pessoa vai, nossa, como é que eu faço isso agora? É uma embalagem especial, numa indústria que faz isso já com a transcrição do que você quer em braille, então iria levar o custo, sendo que no final, às vezes ninguém liga para aquilo. Sim. E Na o ponta da argumento é sempre, mas é só mais uma plaquinha, mas é só mais uma burocracia, mas é só mais uma regulamentação. E é interessante porque o cara é candidato, ele vai dizer que desburocratiza. A primeira coisa que ele faz quando é eleito é justamente o contrário. É inacreditável. Tem um projeto que eu consegui barrar, fiquei muito feliz porque ele foi simbólico para mim. Eu consegui arquivar a obrigação de que todo estabelecimento comercial tivesse o Estatuto do Idoso. Tem um projeto para botar a Maria da Penha também. Daqui a pouco tem um código lá, né? Como é que é o nome quando é muita coisa de lei? Tem um código? Se não, tem um nome. Não sei, amor. Vladimecum. Vai ter um Vademecum lá. Porque já tem defesa do consumidor, já tem não sei mais o quê. Não, mas hoje em dia tem QR Code, bota a porra do QR Code. Não, mas Já não, fico indicada. mas não só Põe isso. o Linktree, acesse todos os códigos. Não, mas pensa o seguinte. E tem Google, todo mundo tem um celular na mão. Isso, imagina um idoso chegando numa loja de pneu. Eu quero dar uma olhada no Estatuto do Idoso. Aí digamos que não tenha. Vai pular um fiscal da prefeitura? Ah, não tem! E digamos que pule o fiscal. Vou te multar. Cara, quem vai pagar essa estrutura? Entendeu? Não faz sentido. Sem contar que, como tem muita legislação, muda toda hora. Sim. Aquele código não ia servir para nada. Enfim, consegui arquivar, Bruno. Cheguei no Então gabinete. você também é contra o idoso. É isso que a gente está vendo aqui. Cheguei no gabinete empolgado, comemorei e falei assim, Souza, vamos aproveitar essa onda e vamos protocolar um projeto para revogar a obrigação de ter o Código de Defesa do Consumidor, porque hoje é obrigatório. Sim, é obrigatório. E protocolei o pedido. Passou 15 dias, 30 dias, 45 dias, nada. Eu pedi, Souza, dá uma pesquisada aí como é que tá. Ele foi lá, voltou, 10 minutos depois, tu não vai acreditar. Eu sei o que deu, tá parado ainda? Não, pior. Saiu, tá num relator ruim? Não, é que eu fui pesquisar e apareceu um outro projeto sobre o mesmo assunto que está com uma tramitação mais rápida do que a nossa. Pensou seu E o projeto. que diz? Não, obrigar a todos os estabelecimentos comerciais a ter o Código de Defesa do Consumidor em seus estabelecimentos em braille. Logo que eu comecei a trabalhar no Congresso, em 2012, um dos primeiros projetos que eu peguei, eu trabalhava para o setor farmacêutico na época, e foi um projeto de lei que obrigava, sempre assim, obriga todas as farmácias do Brasil a terem uma cruz verde iluminada na frente da fachada. Tipo o que Todas. acontece na Argentina, na França. Na Venezuela, Tem, brincadeira. é. Não, todas as farmácias do Brasil seriam obrigadas a ter uma cruz iluminada. Quando a farmácia estivesse aberta, ela teria que ficar acesa. Quando a farmácia estivesse fechada, ela teria que ficar apagada. Ele era bem específico o projeto. E pareceu, Na França é assim, tá? pareceu uma Existe. grande ideia, né? Afinal de contas, existem outros países do mundo e tudo mais. E a gente iria receber Copa do Mundo, Olimpíadas, vai padronizar a fachada das farmácias. Só que a farmácia, ela é uma empresa privada, né? E como isso que você mencionou, todos os custos da farmácia são muito altos. A farmácia ela é um dos setores mais regulados do Brasil. Então, assim, são muitas regras e normas que a farmácia tem que seguir para abrir. Uma farmácia, quando você dá entrada para abrir uma farmácia aqui no Brasil, demora meses para você conseguir abrir de fato, de tantas licenças que você tem que tirar até conseguir. E aí, o varejo fez um cálculo, né, de quanto custaria colocar isso nas farmácias, porque a pessoa apresenta o projeto, mas ela não pensa que isso vai gerar um custo, né? Primeiro de comprar a cruz, de colocar a cruz e depois de manter essa cruz acesa, energia elétrica, etc. Tinham farmácias no interior do Brasil, farmácias no interior do Brasil, que iam ter um aumento de quase R$1.000 por mês para manter uma cruz verde na Porque, fachada. veja, sei lá, a Drogazil, As grandes redes... Tanto faz, é só uma luzinha a mais. É o que o Agora, Bruno falou, os grandes, né, eles vão sofrer muito pouco, aquilo ali vai ser diluído, enfim. Se bem que seria até um custo alto, porque uma Drogazil, por exemplo, que tem mais de 30 mil farmácias, enfim, ter que é botar um custo em todo alto também. O lugar. faturamento é alto, mas também é muito plural. Então, assim, mas para farmacinha, lá no interior da cidade... É um custo muito alto, assim, que faz diferença no giro ali. Você manter uma cruz verde acesa tem durante o dia seu inteiro. Zezinho que tem lá a drogaria que fica 24 horas, Então, inclusive. mas E também cria uma obrigação que diminui a competição, porque a justificativa do projeto era assim, as fachadas das farmácias são muito poluídas, as pessoas não sabem o que é farmácia e o que não é. Ora, se uma farmácia quer vender mais na Copa do Mundo e ela quer padronizar, ela quer colocar uma Ela cruz bota. verde, ela bota. Mas a partir do momento que o Estado
Estado obriga ela a padronizar uma fachada, ele cria um custo que não vai ser ele que vai pagar depois. Somos nós. E tem um ponto muito interessante nisso. Enquanto você falava, Andressa, eu entrei aqui para ver os números de RADL3, que é a Raia Drogasil, listada em bolsa. Uma das maiores redes de farmácias do Brasil. E a margem líquida deles, para quem pensa, nossa, eles ganham muito dinheiro de tudo que eles faturam, né? De cada R$100 que entram no caixa da empresa, o que sobra de lucro é 2,87 para eles. Sim. E eu vou O entrar no restante lado, vai indo lá na cadeia. E eu vou entrar no lado social agora. Como o Estado disse que vai cuidar da saúde, não se preocupem, né? Mas como ele vai cuidar da saúde se ele tributa os medicamentos em 35%, 40%? Sim. O Estado ganha quantas vezes, os políticos que representam o Estado, digamos assim, ganham quantas vezes a mais? Não, empresa do varejo paga muito mais imposto do que tem lucro. Muito mais. E aí essa plaquinha, geralmente, o CRUZ, sei lá, Cruz. qualquer burocracia, a justificativa é só mais uma coisa. O que eu digo para as pessoas é o seguinte, cara, isso é que nem uma xepa jogada no bueiro. Não é aquela xepa, ou pode ser que não seja aquela xepa que vai contaminar o meio ambiente. O problema são as inúmeras xepas que contaminam e que faz com que a gente chegue nesse número abissal. E, repito, nós não chegamos ao fim. São 6 milhões até hoje, mas esse sistema continua. O que eu quero dizer com isso é que nós, a cada dia, estamos cada vez mais encurralados, algemados, escravos de um sistema que nos burocratiza, regulamenta e nos cobra cada vez mais para nós obedecermos regras de pessoas que estão lá. É isso. Aí eles dizem, tá, mas as pessoas não conseguem fazer as coisas sozinhas, elas não têm capacidade de administrar, ou elas precisam de alguma coisa. Ora, se elas não têm capacidade de resolver as coisas sozinhas, como é que elas têm capacidade de eleger pessoas que fazem isso por elas? Pois é. Se elas não têm dinheiro para contratar e pagar saúde, segurança, educação, como elas têm dinheiro para pagar saúde, segurança, educação e mais toda a burocracia e o sistema estatal? É uma incongruência em si próprio. Por exemplo, foi aprovado agora, infelizmente, uma lei que obriga a todos os aparelhos produzidos e vendidos no Brasil a ter um dispositivo que recebe ondas de rádio. Então, por exemplo... Todos os celulares? Todos. Imagina a Apple recebendo uma carta agora no Brasil, você vai precisar só no Brasil ter... Foi aprovado. Ok? Eu apresentei o recurso. Tem isso? Vai ter que fazer. O que acontece? Ou então não vende vai mais no Brasil. Ou Procon, não vende o Procon também não obrigou a Apple a voltar com o carregador aqui no Brasil? Não queriam fazer isso? Mas olha só o argumento. Quem fez com isso que isso seja aprovado foi o lobby dos radialistas. Coincidentemente, o autor do projeto era um radialista. Porque também coincidentemente ele era um radialista. E o argumento é de que, como, Gilson, você vai ser contra? Está dando mais liberdade para todo mundo, se quiser escutar rádio pelo celular. Se tiver um incêndio e não tiver Usar acesso essa à palavra internet. vai dar mais liberdade. Isso. Assim, cara, liberdade é não coerção. Liberdade é não forçar. me obrigando. Então vão obrigar todo mundo a comprar tênis com amortecedor. Afinal de contas, também é melhor. Mas liberdade de pisar fofinho, gente. E se eu quiser agachar? É ruim o amortecedor? Pois então, mas os políticos aprovaram. Foda-se. Aprovaram. Eu até tenho... Hoje eu tô falando muito palavrão. Tô indignada. Tô indignada. Tua veia ANCAP tá saltando. Tá, aqui. tá. Eu trouxe aqui vários exemplos. Não sei se eu posso dizer. Há coisas absurdas que a gente divide por assuntos. Então vamos lá, datas comemorativas, só algumas delas. Não, essas são muito... Não, na verdade, essas eu acho que são as menos piores. Porque enquanto o cara da esquerda tá preocupado em aprovar o Dia Nacional do Pão de Queijo, tá tranquilo. O negócio é ele querer mexer em coisas que vão impactar cada vez mais a vida das pessoas. Só que, enquanto ele tá discutindo isso, a gente tá pagando. Se ele não me uma obrigar nota. a comer pão de queijo no dia, o que seria ótimo, mas se eu não tiver Você vai ter a liberdade de comer o pão de Você queijo vai ter naquele dia. naquele dia, Podendo se eu escolher entre 24 horas do dia pra isso. É. Deixa bem claro, não tem uma coerção. O ali. Dia do Entendi. Sanfoneiro foi aprovado em 2019. Não se Mas preocupe, esse eu agora acho vai. importante. Esse eu acho importante. Mas vamos Cara, ele tocar também é contra os sanfona pra sanfoneiros, mim? ele Dia não do se Sanfoneiro. controla. Eu falei, cara, Eu quero ao bota a vivo. banda toda, pelo menos, para ser só uma lei, né? Aí, em 2019, eu fiz um cálculo, peguei o número de leis deliberadas no ano inteiro e dividi pelo custo. Sabe quanto custa uma lei para ser deliberada? Não importa se é boa ou ruim, nem se foi aprovada ou não. Quanto? 9,5 milhões de reais. Oi? Pera, calma, repete. Por lei.
Eles mudaram... Eles gastam isso? É É o custo pra uma se conta de aprovar. padeiro. A média do custo. O custo de 2019 dividido por lei deliberada em 2019. Eles mudaram a métrica e, não sei se eles viram meu estudo, e enfiaram um monte de outros tipos de requerimentos e coisas meio de expediente. Aí o custo reduziu só para os 4 milhões, mais ou menos. Ah, então tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. Olha o custo de viver em sociedade. 4 milhões para aprovar a lei dos pão de queijo ao custo de 4 milhões? Eu Exatamente. Achei justo. Acho que é justo com esse símbolo nacional. E quem não gosta de pão Ó, de queijo? Eu pagaria 4 milhões do meu bolso para aprovar essa lei, por exemplo. Lógico que não. Meu Deus, é loucura isso, gente. Tem que explicar que é mentira. Mas o que você falou tem todo sentido, porque melhor uma coisa inútil e inócua do que algo que gera um impacto negativo e um boleto para a população. Sim. Então, o que geralmente eu faço? Por exemplo, aqui, institui a Semana Nacional do Enfrentamento à Fake News. O legal é que quem propôs foi do PT, né? Eu vou estar super motivado a discutir longamente essa matéria se o projeto posterior é um projeto ruim que cria um impacto negativo para a população. E que se eu ficar discutindo essa porcaria aqui, o outro próximo projeto não entra na pauta. Você faz um trabalho, então, de ganhar tempo. Isso. Você é um goleiro. Total. Não. Outro projeto aqui. Institui o Dia Nacional de Prevenção contra o Uso e o Abuso de Consumo de Bebida Alcoólica. Vamos comemorar com o Jack Daniels aí. É o uso e o abuso. Juntos. Entendi. Institui o Dia do Paleontólogo. Os dinossauros legal. agradecem. Importante. Dia Nacional do Orgulho Heterossexual. É porque existe já o do homossexual. Então vai ser uma guerra entre os orgulhos sexuais. Aí, Pelo amor de Deus, gente. aí nós temos uma lista de gratuidades. Eu tô rindo, mas é de nervoso. Gratuidades. Concede gratuidade de transporte coletivo para os conscritos das Forças Armadas, passe livre para atleta, passe livre para desempregados, gratuidade no fornecimento de passaporte para quem se declarar pobre. Eu não sei quem é que vai pagar a passagem. Juro. Aliás, É sério através esse eu nunca projeto... tinha visto, não. E aí tem o mais legal ainda, que dá gratuidade para jovens no transporte aéreo doméstico. Nossa! Então é uma evolução. Porque a passagem é um- não tá cara já, né? de É um avião. plus. Em Guarulhos, agora, recentemente, a Câmara Municipal aprovou, não sei se vocês viram, uma nova lei, uma nova taxa de poluição. Todas as companhias aéreas que usarem o aeroporto de Guarulhos vão ter que pagar uma nova taxa de poluição, porque elas estão poluindo o meio ambiente. Essa taxa vai ser calculada em cima do peso da aeronave, de todas as aeronaves antes de decolarem ou quando pousarem vão ter que ser pesadas. X toneladas vai equivaler a tantos X milhões de reais, cada aeronave vai ter que pagar. E o prefeito comemorou a aprovação falando que fiquem tranquilos, os passageiros não serão cobrados. Então, assim, eles criaram uma taxa que vai onerar Que vai pagar a em companhia. milhões as companhias aéreas, uma nova taxa de poluição que vai onerar em milhões as companhias aéreas, mas todos nós podemos ficar tranquilos, porque as companhias não vão repassar esse custo para o consumidor, Não, elas vão que arcar do isso. próprio bolso. As farmácias também não vão repassar o custo. As farmácias não. também Jamais, não. Então, jamais. assim, eu falei, não é possível que Então, ele realmente falou isso, que mas o isso- consumidor não será cobrado. E aí tem que explicar também que o empreendedor, o dono da companhia, o dono da farmácia, o dono do posto, não é que ele quis cobrar mais, né? É porque ele não tem outra saída a não ser, é igual o lugar lá da enfermeira. Ou como que ele vai fazer para pagar o teto da enfermeira agora? Ele vai Piso. ter que aumentar o piso da enfermeira agora. Ele vai ter que aumentar o preço do serviço dele para arrecadar mais dinheiro e tornar aquilo possível. Então, muitas vezes o valor é repassado, não porque o empresário é um malvadão, mas porque ele precisa para que continue viabilizando o negócio dele. E ele continue tendo o mínimo de lucro, senão não faz sentido O trabalhar. legal foi o pessoal do aeroporto de Viracopos. Vem, galera, vem pra cá, que não tem taxa de poluição. Eles estão simplesmente inviabilizando a operação do aeroporto. Exatamente. O cara vai lá, escreve num papel com a caneta mágica dele e diz, não, a gente Vai agora ser vai de ter graça. esse custo aqui ambiental bom aqui para a cidade de Guarulhos, né? Vamos arrecadar mais, bom num primeiro momento, até que o aeroporto vê, vamos ter tal custo para implementar a balança. Aí a Gol, a TAM vem, caramba, a gente vai ter que aumentar muito o preço da passagem aqui, ninguém vai comprar mais de Guarulhos, vai comprar lá de Viracopos. E daqui a pouco eles estão acabando com a atividade que é uma das principais da cidade, talvez, eu não sei se é uma das principais. E tem deve mais ser. um efeito negativo. Como não tem segurança jurídica, porque a lei é piorada e cada vez tem uma
requisito novo que precisa ser preenchido, as pessoas são desmotivadas a empreender. A gente vai ter que chegar ao final, pessoal. Eu sei que tem não muitos acredito. assuntos para Tem falar. uma lista enorme aqui. Nossa, Eu queria que lembrei vocês de uma coisa falassem emblemática aqui também. simplesmente o projeto mais idiota que vocês já viram por lá. E talvez até tenha virado lei. Vocês têm algum que é muito, muito, muito emblemático, além de todos que foram falados já? Eu tenho um que eu vivi que é muito bom. Não virou lei, e não virou lei, inclusive, graças ao Gilson, eu acho, mas eu estava do lado dele. Uns anos atrás, sentada na Comissão de Defesa do Consumidor, quando apresentaram um projeto para que todo mundo que fez cirurgia bariátrica pagasse 30% a menos nas contas de rodízios e self-services. E o mais incrível é que quando apresentaram esse projeto, na hora eu olhei para a cara do Gilson sentadinho assim, e ele arregalou um olho tão grande, e vários parlamentares que estavam na comissão acharam bacana. Acharam uma boa ideia. É a minha Então, entrada do cinema 2.0. o pessoal se olhou e falou, cara, pensaram no pessoal da bariátrica e tal. Aí o Gilson falou, não acredito que esse projeto está realmente sendo colocado em pauta. E sim, eles queriam obrigar todas as churrascarias do Brasil a darem 30% de desconto e todos os restaurantes de self-service a quem fez cirurgia bariátrica. E vale dizer que a boa parte das pessoas que fizeram cirurgia bariátrica voltam ao seu tamanho original e também a comer de forma ou do mesmo jeito que comiam antes. Então, não faz muito sentido. Isso era no âmbito federal, mas isso é uma Sim. lei estadual, inclusive, né? A minha No âmbito federal, na Comissão de Defesa do Consumidor Eu da acho que Câmara. eu vou ganhar o debate de lei absurda aqui, tá? Eu vou escolher... É muito difícil escolher qual é o mais absurdo, mas eu vou escolher um aqui, que é o PL 43/2019. Gilson, só interrompendo aqui, na verdade foi vetada por ser considerada inconstitucional. Então não tá bom. chegou a virar lei. A minha escolha é PL 43/2019, institui hospitais públicos veterinários e postos de saúde para atendimento de animais e dá outras providências. SUS para cachorro e gato. Então você é contra cães também, e gatos. Cara, é impressionante. Não sobrou um grupo organizado. Ou seja, toda a estrutura que nós temos de atendimento para as pessoas, custeados por todos, nós teríamos também, caso aprovada essa lei, para pet. Ou seja, quem não tem pet iria pagar mais imposto para financiar o atendimento de saúde para quem tem pet. Olha, Bruno, você ia pagar muito pra mim, Malu. Malu, você ia pagar muito pra financiar eu não meus sei. pets. Meu único pet, ele É um pássaro. vivo. Silvestre. Ele tá livre lá em casa, ele vai e volta quando quiser e caga nas minhas poltronas. Mas tem um outro projeto que ajudaria nesse projeto, que é o seguinte, proíbe a comercialização de animais em pet shops, lojas de rações, lojas agropecuárias e similares. Então, todo mundo que queria ter pet vai Não ter que vai- caçar na floresta. Não vai poder Que tem outro projeto que resolve. resolve Meu esse Deus. problema. Você sabe que teve um projeto de lei, acho que foi na Assembleia de Belo Horizonte também, que proibia que as pessoas batizassem os seus cães e gatos com nome de gente. Eu tenho essa anotada aqui. Pois é. Então, Ah, assim, é? quem quiser chamar o cachorro de Larissa, não... De Malu não pode. Por lei é E proibido. tem uma seguidora que botou de Malu em minha homenagem. Não poderia, Achei seria fofo. proibida. Isso é caso lei esse ou isso era não, projeto? era um projeto. Projeto? Caso fosse aprovado, estaremos todos proibidos. Deus do céu.